Isso que eu gosto de bater também no inimigo através da palavra. É através da palavra o que está a pessoa. Segundo diz o livro de João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que liberta o homem? Aleluia, se não for a verdade da palavra de Deus. Se eu contar uma historinha da carrocinha, se eu falar da minha própria vida, se eu falar algo, aleluia, a qual falou um grande filósofo, isso tudo nada vai servir para você, vai edificar a sua vida, vai deixar você até mais animado, mas o que liberta é a palavra de Deus, o que sara é a palavra do Senhor. E eu começo a olhar aqui, aleluia, da vida de Samuel, aleluia, Samuel, quando ali Deus manda Samuel ungir um homem chamado Davi, e eu começo a ver aqui, aleluia, no capítulo 16, ele manda ungir a Davi, aleluia, versículo 7, 16, versículo 7 diz assim: porque o Senhor disse, o Senhor Deus disse, não atentes para a sua aparência. Aleluia. E essa é a mensagem que eu quero trazer para o teu coração nesta noite. Aleluia. Eu preciso só de um relógio. Aleluia. Para mim não passar muito do tempo. Tá bom? Glórias a Deus. Capítulo 16. Isso. Para ser bem claro, para que você venha entender a palavra. Glória a Deus. Aleluia. 8h30, vamos até 9 horas, tá bom? Cadê? É isso? Até 9 horas? Amém? Então ali ele começa a falar, não atente para a sua aparência.